Vamos dar continuidade aqui. Olha, nesse próximo painel, aliás, o primeiro painel de hoje, na primeira sessão, nós teremos um momento perguntas e respostas. Então, uma ótima oportunidade para vocês participarem. Para isso, muito simples, a gente vai usar um QR Code que ficará aqui nessa tela. Vocês sabem, só apontar a câmera do celular para o QR Code. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, durante o painel, vocês vão ver o QR Code, só apontar a câmera do celular e não esquecer de colocar o seu nome, para que eles possam fazer uma referência a quem está fazendo aí essa pergunta, tá bom? Então peço aí a participação de todos vocês e, de novo, aproveitar a oportunidade, porque teremos aqui palestrantes e pessoas participando desses painéis da maior qualidade. Então é um momento muito oportuno para que todos participem. E, aliás, eu lembro também vocês da nossa hashtag 18CEMEP, para quem for postar fotos, vídeos aqui do nosso evento, por favor, utilizem a hashtag 18CEMEP e não esqueçam de marcar @panorama_abex. Bom, o próximo tema será, o primeiro tema de hoje, Pix para todos. Então, quem for dessa seara e já quiser ir pensando na pergunta, já pode se preparar para isso. Participando desta primeira sessão, eu convido então ao palco o vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil, senhor Fernando Amaral. Por favor. Fique à vontade. O presidente da Mastercard Brasil, Marcelo Tangioni. Bem-vindo. O diretor financeiro da RD Saúde e líder do Comitê de Serviços Financeiros e Meios de Pagamento do IDV, Renato Cantini. Bem-vindo. Recebemos de volta ao palco para este debate o presidente da Abex e CEO da Elo, Giancarlo Greco. E para moderar o painel, eu convido o vice-presidente executivo da Abex, Ricardo de Barros Vieira. Por favor, Ricardo. Muito bem-vindos, fiquem à vontade, façam suas perguntas. Até já. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Bom dia, Renato, Jean, Tangioni, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar deste CEMEP. Eu vou ver se eu consigo acertar aqui e começar certo. Comecei a acertar. O primeiro painel é sobre um tema, vamos dizer assim, novo. A característica da nossa indústria sempre foi duas palavras associadas, né? Criatividade, inovação, né? E segurança. A gente, ao longo das últimas décadas, a indústria investiu fortemente nesses caminhos de inovação e segurança. E são inúmeras, né? Desde o lado de trás, de começar a chipar a base, né? Você tem tokenização, NFC, 3DS, podia listar aqui. Aliás, vocês conhecem isso muito melhor do que eu. Então, a ideia desse painel e do nome, né? Pix para todos, a ideia é... vocês todos trabalhamos para transformar essa indústria numa indústria útil para a sociedade e que a cada dia melhorasse a experiência, a usabilidade para os clientes. Por que a gente não pode apresentar um caminho, uma proposta de usar toda essa infraestrutura para transformar mais ainda o sistema de pagamentos brasileiros, abrindo a possibilidade de uso das nossas redes, dos nossos investimentos para o Pix? Por que o Pix tem que ficar restrito a uma carteira digital ou a quem possui um determinado tipo de equipamento e ele não pode ser usado em toda a infraestrutura que todos os senhores construíram ao longo de décadas? Então, aqui a ideia é propor um caminho, um desafio, né, de melhorar a experiência de todos os brasileiros, inclusive na utilização do Pix. Deixa eu passar, é o que tem que passar, né? Vamos lá. Seria uma experiência simples, né? Imaginem, um consumidor chega com um dos nossos cartões, e é uma característica, né? Por força de regulação também, todo brasileiro que tem uma conta, necessariamente tem um cartão.
seja ele NFC ou não, ele tem um cartão. Então, todo mundo tem um cartão. Imagina ele chegando para fazer uma compra e fala que quero pagar no Pix, e tem lá débito, crédito, Pix. Ele, tão simples quanto isso, ele clica, aproxima e faz a transação. Qual é a dificuldade? Isso aqui, a rigor, é levar à prática uma norma prescrita na Lei 12865, que é a interoperabilidade. Isso aqui é a interoperabilidade entre os dois maiores arranjos de pagamentos do país: cartões e Pix. É essa o desafio, essa é a proposta. As vantagens, falar com vocês das vantagens é muito tranquilo. Simplicidade, como é simples pagar com cartão hoje, aproximação. É tão simples quanto isso, né? Reduzindo tempo de check-out, essa coisa toda, sem precisar de ter problema de uso de telefone, utilizando toda a infraestrutura hackeada e mais, agregando às transações de Pix toda a segurança que a indústria já desenvolveu ao longo das décadas. Então, aqui, a ideia de discutir com essas pessoas tão ilustres e tão competentes é discutir esse conceito, essa ideia, essa proposta de como criar uma interoperabilidade no mundo físico entre os avanços do cartão com o Pix por aproximação. Então, é para isso que nós estamos aqui com tão ilustres convidados. E eu tenho que pegar aqui meu improviso, porque eu tenho que fazer uma pergunta, né, para os senhores. Os senhores devem ter sido avisados que podem fazer perguntas, a gente vai acrescentando. Mas uma primeira pergunta, Renato, eu queria começar com você, perguntando assim, qual é a visão que você tem atual sobre a solução do Pix por aproximação? Quais são as dores do varejo que ela endereça e quais ela, eventualmente, não endereça? Muito bem. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu acho super importante vocês terem chamado o varejo aqui também, né? Porque acho que a gente é um fator, uma peça importante aqui e que entende as dores do cliente. Nós estamos lá na frente, estamos entendendo ali o que está acontecendo. Então, eu estou aqui representando o IDV, a gente tem aí 68 empresas associadas, mais de 30 mil pontos de venda e quase 700 bilhões de reais passam pela gente de faturamento. Então, a gente consegue entender um pouquinho o que o cliente precisa lá na ponta. Quando você faz essa pergunta, o que funciona e o que não funciona o Pix aos olhos do varejo, né? Então, a gente tem que separar aqui o que é o sucesso. O sucesso do Pix, eu acho que é o que aconteceu com o Pix como meio de transferência peer-to-peer, né? Ele era uma ferramenta que surgiu trazendo uma praticidade. Antes, para fazer um pagamento, você precisava nome, CPF, número da conta, agência, banco. Hoje, você precisa de uma chave. Então, ele trouxe a praticidade. A ferramenta que ela endereçava uma dor de quem estava enviando dinheiro, porque ela era barata, se antes pagar DOC, TED e tudo mais, não precisava mais pagar. E ela endereçava a dor de quem estava recebendo, que recebia o dinheiro online. E antes demorava 24 horas ou até 3 horas, no caso do TED. Então, o Pix, esse foi um grande sucesso, porque ele trouxe praticidade, endereçou uma dor do quem envia o dinheiro, endereçou a dor de quem recebe. Sucesso absoluto, acabou com ferramentas que estavam aí no mercado há 30 anos, que era o DOC e a TED. Quando a gente faz um paralelo e traz isso para essa fase 2 do Pix, que é o Pix como um meio de pagamento, eu separo aqui mundo digital e mundo físico. Mundo digital, o cliente tinha 2 formas de pagar: boleto ou cartão. Boleto é uma ferramenta ultrapassada, com alto grau de fragilidade para fraude, então muita gente não usava o boleto, então você acaba caindo invariavelmente no cartão de crédito. O Pix veio, ocupou esse lugar, ele não tem uma transação tão fluida, você tem que abrir lá, continua tendo que copiar uma chave, abrir teu banco, digitar lá, logar, pagar, mas você está normalmente num ambiente controlado. Você está fazendo uma compra no e-commerce, você está ou na sua casa, ou no seu trabalho, num local seguro, então ele funciona. E ele ocupou o espaço dele. Hoje, ali no IDV, a gente vê a média, os varejos que estão uma participação boa do Pix na venda digital, ela tem 50%, 55%. Então, é muito bom. Reduziu o custo para o lado do varejista, endereçou uma dor, trouxe praticidade e endereçou o desejo de quem estava comprando. Então, ele cobriu os três pilares de sucesso ali. Quando a gente faz uma migração para a loja física,
aí essas perguntas elas não são respondidas da forma adequada. O processo é ruim. Então, você tem que clicar no QR Code, escanear, abrir o teu banco num ambiente não seguro, você está numa loja. Às vezes a internet não funciona, o 5G não funciona, você não vai usar uma rede pública para conectar o teu banco. Então, começa a ter problemas ali. O operador de caixa, então, ela não atende o lado do consumidor. O lado do caixa, quando ele olha ali, o maior problema de todo varejista é a fila no checkout. Então, quando o operador de caixa olha 2, 3 pessoas na fila, ele não vai oferecer o Pix. Invariavelmente, ele não vai oferecer. 90% das vezes, ele vai perguntar débito ou crédito e ele não vai tocar no Pix. Porque ele sabe que o segundo da fila vai ficar impaciente, o terceiro vai ficar nervoso, o quarto quer deixar a compra e ir embora. Então, não vai funcionar dessa forma. E não decola. O Pix, hoje, na loja física, a gente tem uma participação aí em torno de 5% a 10% do share de meio de pagamento. É muito tímido, porque ele não tem essa fluidez, ele não traz a praticidade, ele não traz o interesse de quem está comprando. A pessoa, quando ele chegou no caixa, o consumidor ele pode gastar 15 minutos na frente de uma gôndola escolhendo se a camisa é branca ou azul. Mas, quando ele chega no checkout, ele quer pagar e ir embora, na maior velocidade possível. Se puder não passar lá para ele, aí sim é algo transformacional. Então, eu acho que ele não atende a dor do consumidor, ele não traz praticidade. Para o lado do varejista, óbvio, tem sim a questão do custo. Uma transação do Pix, ela custa uma fração de uma transação do débito. Mas ela não endereça e ela não consegue ganhar atração porque ela não endereça esses outros pontos. Então, resumindo, é isso. Eu acho que no mundo físico ele funciona bem, no mundo digital ele funciona bem, no mundo físico ele não decolou e acho difícil que decole enquanto tiver essa jornada. A mudança que o Banco Central fez agora, com o Pix por aproximação, trouxe uma melhora tímida, funciona só para Android, então não é uma ferramenta inclusiva, tem que ser as pessoas que possuem celulares mais modernos para ter a tecnologia NFC, então já reduz quase 50% a base de celulares instalados. Então, você não atinge a classe mais simples da população, que não tem um telefone high-end. E o que a gente está vendo é que o volume, eu estou acompanhando isso dia a dia, o volume para a gente de transação Pix por aproximação é ínfimo, descartável quase. Renato, obrigado. Jean, vou fazer uma pergunta para você. Na prática, como fazer o Pix por aproximação a ganhar essa outra dimensão de escala, né? E efetivamente ampliar a inclusão e o acesso da população a esse tipo de inovação? Porque a proposta da indústria abre essa possibilidade. Perfeito, Ricardo. Antes de responder, eu só queria... todo ano eu cometo alguma gafe na abertura, né? Hoje, obviamente, não podia, esse ano não podia. Então, eu falei aqui dos ilustres ex-presidentes da Abex, mas eu acho que o Pedro Coutinho está aqui, ele deve ter entrado escondido, porque eu não vi. Né? Depois você checa, por favor, se ele está com crachá, ou se foi de uma outra maneira que ele entrou aqui no evento. Mas, Pedro, muito bom ter... O Pedro foi presidente da Abex durante 3 anos. Na verdade, eram 2 mandatos, mas ele resolveu pular fora do barco antes de terminar o segundo. Né? Então, obrigado. Eu acho que o Renato colocou um pouquinho aqui o ponto das limitações, e muito bem, acho que explanado. E aqui estamos nós, né? Ou seja, Visa, Mastercard e Elo, justamente para, numa evolução da indústria, ajudar a trazer ainda mais conveniência para o portador e para os agentes da cadeia, né? Estabelecimentos, emissores, credenciadoras e assim por diante. Então, na minha visão, a aproximação que hoje foi desenvolvida, que tem suas limitações, ela pode ser ampliada através do cartão físico. Né? Uma das propostas feitas para esse produto, que, de novo, tem esse intuito de garantir uma conveniência absurda ali na ponta para o portador, é que ele possa fazer o pagamento através de um celular, ele possa fazer a aproximação por um cartão físico, ou a inserção também, como hoje é feito. Ou seja, todas as modalidades utilizadas hoje no setor, que elas estejam disponíveis para o portador. Ou seja, se saiu de casa sem o celular, mas está com o seu cartão de plástico, ou vice-versa. Né? Se você quiser embarcar o seu cartão numa carteira digital e fazer a mesma transação que você faz hoje,
É isso que a gente está propondo, né? E a evolução dessa conveniência, ela vem ali quando a gente ainda tinha 2 cartões, débito e crédito, depois você tem um cartão múltiplo. Ou seja, para mim é mais do que criar um processo de interoperabilidade, é trazer aquilo que ganha absorção e tração no mercado, dentro de tudo que o Renato listou, na mão do consumidor. Então, que ele tenha num instrumento só a possibilidade de escolher lá na ponta. E aí você vai escolher o débito ou o Pix, e aí talvez tenha uma diferença do custo para o lojista, mas que, na verdade, o dinheiro sai da mesma fonte, ou se ele quer usar o seu limite de cartão de crédito, ele decide lá. O que nós precisamos como indústria, bandeiras, credenciadoras, emissoras, é garantir aquela segurança, e mais do que nunca, talvez a gente consiga trazer para o Pix alguns ativos do nosso setor, né, Ricardo, que hoje não estão à disposição do Pix, que é o caso do chargeback, a possibilidade de se disputar uma transação. Então, o intuito aqui é inclusão, mais do que nunca. Bom, você já respondeu até a Mariana, né, que fez uma pergunta nessa linha. Tangione, deixa eu explorar um bocadinho você aqui. Além da questão da escala, né, quais são os principais benefícios dessa universalização do Pix? Por aproximação, na medida que a gente o aproxima do cartão por aproximação, né? Quais seriam os ganhos para o consumidor e a sociedade em geral? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Agradecer aqui o convite para poder participar desse painel, e muito bom ter o Renato aqui com a gente também, né? Ouvir um pouco, como ele mesmo disse, né? O comércio, que quem está lá na frente para a gente é sempre muito importante. Então, agradecer aqui em nome da Abecs a sua participação e contribuição, né, em toda essa conversa. Mas eu acho que assim, bom, o principal benefício, acho que o Jean explorou muito bem, é a universalização e democratização dessa solução. A gente faz pagamento por aproximação já há muito tempo, e isso hoje está muito difundido, né? A gente chegou a 70% das transações físicas de cartões hoje feitas por aproximação. E isso é uma prova, né, de que a gente entrega as principais promessas que um meio de pagamento tem que ter, que é a praticidade e a segurança, né? Se você não tiver essas duas coisas, o meio de pagamento não voa. E o que nós conseguimos desenvolver como indústria é trazer, exatamente, replicar essa experiência e esses benefícios para o mundo do Pix, principalmente para o mundo físico, que, como o Renato muito bem elaborou, hoje é o grande desafio do pagamento, né? Tem muita frição, seja na forma tradicional como na nova, né, por aproximação. Além da frição, tem uma limitação de alcance muito grande. Então, acho que a democratização, sem dúvida, é o primeiro grande benefício, de uma forma muito rápida, né, porque a gente já tem uma infraestrutura instalada hoje que permite rapidamente, né, estender isso para o arranjo do Pix, e ele poder fazer pagamentos por aproximação, seja através de um aparelho telefônico que tenha NFC, ou através de um cartão, um plástico, qualquer outro device que você tenha, né, online ou offline, que é o grande benefício, né? Esse é um. O Jean falou do chargeback também, né? É um exemplo, né, de benefícios que hoje o arranjo de cartões também pode trazer para o mundo do Pix, principalmente para os consumidores. Se tiver algum problema, hoje já existe, né, uma forma de você fazer uma reversão de uma transação de Pix, mas muito pouco utilizada por parte dos consumidores. A solução não é fluida, é complicada, baixo índice de sucesso. Essa seria uma alternativa. Outra coisa que a gente gosta muito de trazer, por exemplo, nossa indústria se especializou muito em ferramentas de prevenção à fraude. Quando a gente olha os números, né, da indústria de cartões, a gente vem sucessivamente reduzindo a fraude. Só no último ano a gente conseguiu reduzir 20% a fraude que existe nos cartões. E a gente sabe que essa é uma das grandes dores hoje do Pix. É ruim para todo mundo, é ruim para o consumidor, é ruim para o comércio, é ruim para o banco. Ou seja, é uma forma de que a gente pode, através dessa participação, né, dos arranjos de pagamento de cartões, trazerem essa solução. Como a autorização dessa transação ela passa pelos nossos rails, pelos nossos trilhos, a gente consegue trazer, por exemplo, uma ferramenta de prevenção à fraude, prevenção de lavagem de dinheiro. Ou seja, tem uma série de serviços e benefícios que hoje são característicos da nossa indústria, né, que são super desenvolvidos já, que poderia
está sendo trazido para o mundo do Pix, que endereçando uma série de dores que hoje a gente encontra na indústria. Obrigado, Marcelo. Eu estava aqui, você falando, me ocorrendo aqui. Essa integração, vamos chamar assim, ela endereçaria problemas que vão acontecer ano que vem e no próximo. Com a reforma tributária, a questão do split payment, né, que você vai ter que splitar esses pagamentos. Se a captura é feita no mesmo local, talvez a mesma regra permita a quem captura a transação fazer os splits de uma forma mais padronizada, com menos riscos, em benefício de todos, né? Esse é um outro benefício importante você ter levantado, Ricardo. A gente está diante de um desafio tremendo, né, que é a reforma tributária. Vai transformar a nossa indústria, tem uma série de projetos já acontecendo, uma série de discussões, super complexo, e um dos desafios do Pix é justamente você diferenciar a transação P2P com o P2M, né? Diferente de cartões, nós temos arranjos distintos para esse tipo de transação. Então, a gente tem, inclusive, já milhões hoje de CPFs participando do nosso arranjo de compras, e aquilo, por ser uma compra, claramente tem que ser tributado. A partir do momento quando você tem uma transação entre 2 CPFs ali no seu arranjo, né, de remessas, né, aí não, tá certo? Você está fazendo simplesmente uma transferência. Um dos desafios do Pix hoje é justamente encontrar essa diferenciação, porque não existem esses 2 arranjos dentro do Pix. E essa seria uma forma, inclusive, da gente também ajudar, contribuir nessa dor que eles têm para enfrentar justamente com a entrada do split payment. Ok. Doutor Fernando Amaral, o pagamento por aproximação via cartões é uma inovação que cresceu nos últimos anos no Brasil, né? Segundo a ABECS, movimentou 1,5 trilhão em 2024 e já representa quase 70% dos pagamentos presenciais, né? Há 4, 5 anos atrás, em 2020, eram 5%. Né? Esse mesmo potencial de crescimento a gente espera que, com essa integração, o Pix alcance? Antes de começar a responder a pergunta do Ricardo, eu queria também, um prazer estar aqui com todos vocês, e muito feliz também com a presença do Renato aqui representando o varejo, que tem muito contato com o comércio e com consumidores. E é muito interessante, eu queria começar até a responder minha pergunta, porque o Contactless nasceu exatamente muitos anos atrás em função de uma necessidade do varejo de ter uma experiência mais rápida na frente de caixa em função de filas, né? Ele nasceu com uma cocriação entre as bandeiras com um varejista tentando criar uma solução que de fato resolvesse uma dor super importante, né? E é o sucesso que é hoje de 70%. Sabe, Ricardo, eu acredito que a aproximação ela vai crescer, né? Inevitavelmente esse mecanismo de aproximação ele tem tudo para crescer no mercado brasileiro, seja através de cartão, ou seja de uma maneira mais gradual através do PIX com as soluções que estão. Mas eu não tenho dúvida que uma integração, uma união de forças entre a indústria de cartões e do Pix, e o Pix pode alavancar muito esse crescimento e essa simplicidade e praticidade no ponto de venda. E se você parar para pensar, né, somando a Elo, a Master e a Visa, o que a gente faz de pesquisa e desenvolvimento, de investimento, para evoluir o universo de pagamentos no Brasil e no mundo, é uma enormidade, né? Não é à toa que a cada 10 anos, eu acho que a gente vem com grandes inovações, começou com o chip lá atrás, depois contactless, tokenização mais recente, que também já é uma penetração enorme. Então, trabalhar em conjunto com o Pix e trazendo o que há de melhor de mecanismos de pagamento, mais simplicidade, mais competitividade, mais segurança, eu não tenho dúvida que a gente tem tudo para potencializar Pix para aproximação no Brasil de maneira super importante, né? Trazendo de novo, né, como o Marcelo comentou, que eu concordo super, mais agilidade e praticidade lá no ponto de venda e para os consumidores, que é isso que conta. A opção de você usar o seu celular para transacionar ou não usar o seu celular para transacionar. Tem pessoas que gostam muito de usar o celular para transacionar, outras pessoas preferem outros mecanismos. Então, essa liberdade, dar opções para os consumidores, acho que é uma coisa muito bem-vinda, né? E que o Banco Central também promove muito, né, todo tipo de inovação, e sempre com mais segurança, né? A gente também a indústria investe muito em mecanismos de segurança para você ser mais prático, mais ágil e mais seguro, que é o que todos nós buscamos o tempo inteiro. Então, eu acredito muito no crescimento e essa união de forças, né, que vão fazer o melhor para os brasileiros e para todos os comércios e varejos do Brasil.
Fernando, obrigado. Deixa eu fazer uma propaganda sobre o tema de reforma tributária. Amanhã a gente tem um painel, tá? Estão todos convidados a voltar amanhã para a gente discutir esse tema. Renato, deixa eu incomodá-lo novamente. Com a proposta de transacionar o PIX por aproximação via cartões, o que mudaria na jornada do consumidor e do lojista? Além disso, na sua visão, quais melhorias ela agrega sob a ótica de usabilidade e segurança? Legal. Acho que eu vou começar pela segunda parte. Então, com certeza, a parte de usabilidade e segurança, ela ia funcionar, pelo que eu entendi aqui, funcionar igual um cartão. Então, tudo isso já está mais do que consolidado para o varejo. Então, vai usar uma transação com um cartão, já tem um chip senha lá. Então, risco zero de chargeback ou de fraude, qualquer tipo de coisa. Então, segurança e usabilidade, eu acho que já é o que a gente tem de melhor no mercado. E o que mudaria para nós, eu acho que com certeza endereçaria, do ponto de vista do cliente, a melhora na jornada. Então, aquilo que eu falei do cliente chegar, ter toda essa dificuldade, conectar e fazer, acabou. Então, funcionaria como um Pix offline, sei lá, poderia assim dizer. Ele vai colocar o cartão lá e ali dentro tem mais uma opção. Ele tem débito, crédito e mais uma opção que seria o Pix. Pagou, escolheu o Pix, pagou e foi embora. Para o varejo, eu acho que melhora muito a parte de a gente oferecer o produto. O operador de caixa, como eu falei hoje, ele não vai oferecer. Ele é um consumidor também, na maior parte do dia dele, ele também está do outro lado do balcão, comprando e pagando em outros lugares. Ele sabe que pagar com Pix não é fácil hoje, pela essa jornada, com o atrito da jornada, então ele não ofereceria. Se ele está dentro de um cartão, fatalmente, ele vai perguntar, Pix, débito ou crédito, porque ele sabe que a facilidade no pagamento vai ser a mesma, a agilidade no pagamento vai ser a mesma. Eu acho que a gente só não pode perder de vista aqui um ponto importante, que eu já conversei algumas vezes com o Marcelo, o Pix ele tem uma importância muito grande para o varejo, que é o custo da transação. Ele é uma transação barata para o varejo. A gente não pode perder isso de vista. Eu sei que tem uma transação nova, trariam mais players para o mercado, a gente teria que entender como isso funcionaria, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem uma transação de débito que custa hoje X e a gente tem uma transação de Pix que custa bem barato. Então, ele teria que navegar nessa banda, de preferência mais perto da parte de baixo, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela endereçaria os pontos de atrito que a gente tem no varejo físico hoje com essa modalidade aqui. Como o Fernando falou, todo mundo nasce numa conta, mesmo que ele não tenha um cartão de crédito, ele tem um cartão de débito. Então, pode estar o Pix nesse chassi aí do cartão de débito. Certeza que seria um ganho bom em produtividade na frente de caixa e no varejo. Renato, deixa eu aproveitar e tirar algumas dúvidas, você já comentou aqui. Os colegas estão com dúvida se o Pix, entrando o Pix no cartão, se descontinua o débito. Não, né? Você tem crédito, débito e mais uma opção, que é o Pix. Não descontinua nenhum produto. E como você disse, você tem todos os produtos, né? Se a aproximação, incluir no rail de aproximação dos cartões, não é um retrocesso, se melhora nas carteiras digitais. Mas, como foi colocado aqui, você pode também colocá-lo, o seu cartão, dentro das carteiras digitais. Não tem... todo o universo, toda a inovação da indústria de cartão permitiu acesso, o Pix, acesso a esse tipo de solução. Então, não são excludentes. É para tentar responder, porque tem muitas perguntas aqui dos colegas. Jean, deixa eu fazer uma para você agora. O que é preciso para colocar essa proposta em prática? Do ponto de vista tanto regulatório quanto operacional das empresas do setor, prazos, investimentos, uma espécie de agenda para isso? São várias discussões, e aí cada um das bandeiras, né, e dos arranjos estão tendo as suas discussões separadamente, obviamente, mas eu acho que tem uma discussão com o regulador, sim. Existem algumas questões normativas que precisam ser analisadas e ajustadas. Tem um aspecto técnico que, para ser sincero, não é, pelo incrível que pareça, né, não é a maior barreira, porque o que nós estamos falando é de um produto que já
está plugado à conta corrente, que é da onde sai também a transação do Pix, né? Sem dúvida nenhuma. Pode haver sim um desenvolvimento que também não parece que é algo muito complexo ali na ponta, que aliás aqui, de novo, né, falando principalmente para as credenciadoras, né, tudo que a gente inventa acaba sempre cai no colo das credenciadoras para ter que implementar, não é, Clemenceau? E aí, definitivamente, é um cuidado hoje que talvez o setor tem todo de falar, garantir que tem um mínimo de impacto ali para a credenciadora na ponta. Mas eu diria que hoje talvez a discussão mais intensa e está sendo avaliada pelo regulador são os aspectos mais normativos. Porque eu acho que do ponto de vista de solução tecnológica e da capacidade de implementação, eu acho que essas discussões estão muito bem encaminhadas. Porque isso responde várias perguntas, né? Se depende de regulação do Banco Central, obviamente tem discussões e precisa ser regulado. Isso pode ser antecipar a agenda do Pix Offline, né? Que tem previsto para 2026, de um próprio cartão Pix, quem sabe lá na frente. Isso endereça uma série, pode gerar um caminho para endereçar uma série de soluções que estão em discussão. Doutor Tangioni, o senhor agora, de que forma a proposta, vamos chamar de universalização do Pix, poderia agregar mais transparência à questão da natureza da transação via Pix, seja ela de pagamento, seja de transferência de recurso? Vem o tema aqui da reforma tributária, mas eu acho que a gente podia explorar, Tangioni, um pouco mais dessa questão, porque a gente hoje, até a volumetria é complicada. A gente vê estatísticas, né, que o Pix movimento é um arranjo de pagamento. A rigor, ele é um arranjo de transferência que, no meio do caminho, foi transformado em um arranjo, vamos chamar de misto, né? Ele tanto é de transferência quanto de pagamento. E com as dificuldades que esse tipo de arranjo misto acontece, o que não tem na nossa indústria, né? Tem arranjos separados por própria regulação do Banco Central. Então, eu queria que você fosse, não só no eixo de reforma tributária, mas discutisse, elaborasse um bocadinho em cima dessas dificuldades de identificação das transações do Pix. Já tivemos isso no BET, na questão dos jogos, né, e coisas do tipo. Legal. Uma acho que das belezas do Pix é a simplicidade, né? Então, desculpa. Ele é um arranjo muito simples de operar e isso, se por um lado é positivo, muitas vezes acaba pecando na sofisticação para alguns temas um pouco mais pesados. A gente falou aqui da reforma tributária, falou do split payment, né? Como um desafio de você conseguir distinguir os tipos de transações, mas do ponto de vista estatístico também, muitas vezes acaba apresentando algumas limitações, e a gente sabe disso, né? Uma das grandes fortalezas das bandeiras é trabalhar com dados, e a gente, né, utiliza dados para uma série de coisas, para inteligências, insights, e isso acaba retornando de forma muito positiva para a sociedade como um todo, para governos, e a gente entende que a gente também pode contribuir nesse lado, né? Eu trouxe aqui o exemplo das ferramentas de prevenção à fraude, que seria uma das contribuições que a gente poderia trazer. Para você fazer isso, ter inteligência é importante, né? Saber qual é o tipo de estabelecimento comercial, você entender exatamente onde vem aquela transação, para onde aquela transação está indo. Então, quanto mais dados, quanto mais rico você tiver aquela transação, mais você consegue trazer benefícios, trazer novos serviços para todos os setores da economia, tá certo? Para todo mundo que usa. Então, eu acho que tem ali, né, talvez um nível de sofisticação que a gente pode contribuir para fazer o Pix não só mais seguro, mas mais inteligente também, não só para a questão tributária, que óbvio é muito importante, tá certo? Existe uma preocupação muito grande para que essas mudanças todas acabem não gerando uma evasão fiscal, né? Então é importante que todos os arranjos, né, o boleto, o Pix, cartões, eles tenham uma simetria de regras e que todos eles evitem essa evasão. Mas tem também esse lado, acho que, da gestão de dados, de informações, que é super importante para a sociedade como um todo também.
Tangione, Amaral, deixa eu explorar um bocadinho. Tem várias perguntas aqui sobre querendo entender como é que ficaria, se seria alterado as regras de liquidação do PIX. Ele passaria a ser liquidado junto com cartão de débito, cartão de crédito. Você podia falar um bocadinho sobre esse tema? Do PIX por aproximação, exatamente? Isso. Bom, não, óbvio, legal. Acho que é uma pergunta super importante, Ricardo, que nas nossas conversas com o Banco Central, essa sempre foi uma preocupação do lado deles muito grande, né? De preservar a natureza do PIX na questão econômica. Tá? Isso sempre foi uma preocupação, tá, Renato? Então, de novo, assim, é importante a gente entender o nosso papel aqui no PIX por aproximação. Aqui nós não somos gestores do arranjo, nós somos provedores de tecnologia. Diferente do mundo de cartões, né, onde nós, bandeiras, nós definimos as regras, né, os economics, a marca, os produtos, PIX, quem faz isso é o Banco Central. Nós somos simplesmente um provedor de tecnologia que vai oferecer serviços para os participantes que hoje já operam com PIX. Então, a questão econômica, óbvio que a gente, né, quando a gente vai lá, a gente conversa com ele, a gente fala assim, olha, estamos pensando nisso, mas a decisão é do Banco Central. É o Banco Central que vai falar assim, ok, não ok. Ele pode, inclusive, definir, olha, todas as bandeiras têm que trabalhar desta forma, ou não, vocês podem trabalhar de forma diferente, desde que não passe deste valor. A decisão é do Banco Central. Nosso papel, de novo, aqui é muito diferente do nosso papel tradicional de bandeira, do arranjo de cartões, né? E quando a gente ofereceu isso para o Banco Central, a preocupação deles era, falar assim, não, mas espera aí, vai passar pelo trilho de cartões? Não, você tem que ficar no trilho do PIX. Mas e a liquidação? Como é que vai fazer? Porque a liquidação tem que ser real time. Cartões hoje não liquida real time. Pode, tá? Só para informar, tem uma discussão que a gente tem, mas né, hoje não é o caso. E na construção, né, a gente fez questão de mostrar para o Banco Central que o que a gente estaria fazendo era justamente assim, um pedaço dessa transação, né, na parte da autorização, ela passaria pelos nossos trilhos, mas aí nós, como bandeira, faríamos essa tradução, né, transformando essa transação, saindo do trilho de cartão, para que a liquidação ela seja feita no trilho do PIX. Ou seja, para quem está recebendo esse PIX, né, que é o comércio, ele vai receber exatamente, ele nem sabe que essa transação foi capturada ali pelo trilho de cartão. Tá? Assim, a parte técnica está totalmente, né, ali transparente para ele. Então, a liquidação ela vai continuar sendo real time, ela vai continuar aparecendo ali no extrato como uma transação de PIX. É uma transação PIX. A única diferença é a forma de capturar, que a gente acabou desenvolvendo uma forma tecnológica para usufruir de toda a tecnologia instalada que hoje já tem, não só do parque de POS, mas também das mensagerias, propiciando essa experiência que replica o que a gente tem hoje no cartões. De novo, fazendo lá o double click no seu telefone ou simplesmente aproximando um cartão ou qualquer outro device. Mas a liquidação é exatamente igual a uma liquidação de PIX, real time, não muda absolutamente nada. Deixa eu até, Ricardo, acompanhar o Marcelo aqui, pegar até a palavra do Jean, que ele comentou, a solução é muito simples, de fato, né? O esforço tecnológico que a gente discutiu bastante com vários players, todos nós. Se parar para pensar, por trás de um QR Code do Pix, você tem um conjunto de dados. Então, a solução é tão simples quanto, através dessa parceria que a gente tem com todos os adquirentes, ele lê os dados por trás do QR Code e embedar essa informação dos dados do QR Code dentro de uma mensageria que as bandeiras já têm nos cartões de débito pré-pago. E é por isso que a gente é um provedor tecnológico nesse contexto, nessa proposta. Os dados seriam enviados para os bancos emissores, fintechs, instituições de pagamento, instituições financeiras, onde esse ente inicia a transação PIX, de fato. E aí segue todo o fluxo de liquidação e pagamento como funciona hoje. Então, a gente provê, através dessa estrutura que foi criada pela indústria de cartões, com todos os seus parceiros, emissores e adquirentes, você facilita a chegada desses dados até o provedor da conta e ele faz a transação PIX. Então, fica muito fácil. Então, o esforço tecnológico, de fato, como o Gia comentou, ele tem um esforço tecnológico, mas ele não é grande. A gente sabe que é possível fazer. É super interessante. E eu queria reforçar ainda uma coisa super importante, que a gente falou muito de cartão de débito, né? Mas pré-pago também está dentro do contexto da proposta. E pré-pago foi um dos instrumentos muito importantes para a digitalização, bancarização no mercado brasileiro, né?
no advento das instituições de pagamento, que surgiram há 10, 15 anos atrás, muitas delas usam pré-pago como instrumento de movimentação de fundos, e o pré-pago também seria beneficiado por essa solução. Então, a gente enxerga muitos benefícios para a indústria inteira. Eu acho que o Amaral e o Tangione responderam uma série de perguntas aqui que tinham a ver com remuneração dos agentes, interchange, MDR. É uma prestação de serviço que vai ter regras aprovadas. Ricardo, desculpa, você falou de Só uma das primeiras coisas que eu ouvi do Banco Central, eu falei assim, olha, vocês podem criar isso, mas não pode ser intercâmbio, tá certo? Então, que mostra exatamente que assim, é outra coisa, nosso papel aqui é outro, não? Perfeito. Então, é uma solução, provedor de tecnologia. Obviamente, a característica da indústria, quem participa tem, de alguma forma, os seus custos recompensados, mas é outra regra, é outro modelo, é outra coisa. Obviamente, ninguém não se está propondo fazer de graça. Eu vou... as perguntas estão muito específicas, né? Talvez, mudando um bocadinho, pegando todo mundo de improviso aqui, talvez eu gostaria de abrir para que cada um fizesse as suas colocações finais, mas eu fazendo a minha, né? Eu acho que a grande mágica seria de sair de um processo lento, muito restritivo na entrada, né? Uma carteira, um grupo de pessoas que tem celular, com questões de segurança, de abrir o celular em ambiente público, com problemas de comunicação, para, se aprovado, se regulamentado, uma rápida expansão, né, para todo mundo, todo brasileiro bancarizado, porque todo brasileiro bancarizado tem um cartão na sua mão. Então, acho que esse é talvez o principal mote, né, tudo isso agregando segurança. E aí eu queria ouvir também vocês sobre se vão ser 3 transações diferentes de PIX, ou a indústria, as bandeiras estão conversando para que haja uma padronização, a exemplo do que tem hoje no mundo de débito e crédito. Doutor Jean, doutor Renato, doutor... Talvez eu acho que um ponto importante, né, Ricardo, que até eu acho que é um papel da ABEX, vem fazendo ao longo dos seus anos com muita competência, é garantir eficiência, né? Então, acho que a discussão que a gente está tendo hoje, obedecendo, acho que todas as políticas internas, né, eu acho que os protocolos de cada uma das bandeiras, a ideia é que a gente consiga oferecer uma solução, trazendo, mais uma vez, conveniência, segurança, agilidade lá na ponta. Então, não é aqui criar um problema para a indústria em absorvendo o PIX como também um meio de pagamento dentro do nosso ecossistema. Eu acho que a ideia é trazer algo realmente eficiente, né? E mais do que nunca nesse processo, eu acho que a discussão da evolução ela é muito calcada nesses pilares, né? A partir do momento que você tem um instrumento que conquista esse papel que o PIX conquistou na sociedade brasileira, por que não trazer essa conveniência para o consumidor? E eu acho que eu tenho certeza que não vai ser só o PIX, né? Daqui um pouco do Drex e outras formas também de interação, de transação, também vão merecer, eu acho que, o mesmo cuidado. Então, a questão aqui daqueles, talvez, do formato tradicional, né, Fernando, Marcelo, é muito mais dizer, olha, o Marcelo falou isso, já tem um parque instalado, muito bem instalado, inclusive. Por que não utilizar isso como uma grande porta de conveniência para o portador final, no final das contas, né? Todos nós conseguimos, ao longo dos anos, trazer isso, ou seja, o que acontece ali naqueles segundos de uma transação, um monte de coisa, né? Então, por que não já colocar todo esse conhecimento, esse expertise, essa capacidade instalada à disposição de um instrumento tão importante hoje para a sociedade como é o PIX? Porque por trás de toda essa discussão só está isso, não tem nenhum outro grande objetivo, né? Eu concordo totalmente com o que o Jean falou aqui, e tem uma coisa que a gente não explorou um pouco, que é a facilidade que esse modelo traria para o varejo. Eu não preciso de desenvolvimento nenhum, né? Quando a gente diz que ele vai transitar no mesmo trilho já criado, na mesma mensageria já criada, para mim ele é plug and play, né? Então ele chega no varejo, eu só tenho mais uma flag habilitada, mais um produto lá dentro com o meu adquirente, e aí por trás, como essa transação vai chegar no banco,
aí é uma coisa do provedor de tecnologia, né, Marcelo? Você não é um provedor da tecnologia da solução. E para nós isso é importante. Agora, por exemplo, no Pix por aproximação, cada varejista teve que ir na sua software house, desenvolver uma forma de gerar aquele QR Code também no NFC, na maquininha lá, para poder capturar e fazer. Essa forma aqui, eu acho que ela é mais tranquila para o varejo. Ela já nasce pronta para o varejo implementar. Então, eu vejo um grande ganho nisso. Uma coisa que a gente não falou, todo o processo de conciliação também já está pronto, porque se isso volta para nós via mensageria que eu já recebo do adquirente, todo o back-office está pronto também. Então, pensando na implementação, não tem que fazer nada, está pronto, é rápido para implantar. Então, eu acho que é um ganho da solução que a gente não tinha tocado ainda, mas me ocorreu aqui no meio da conversa, é o nível de prontidão. Se a solução, o regulador aprovou, imagino que começar a linkar esse novo produto num cartão pelo emissor deve ser algo relativamente simples. Pronto, a gente já consegue transacionar. Está todo mundo pronto. Todo mundo que recebe um cartão de crédito está apto a transacionar. Então, eu acho que isso vai dar um speed muito grande no processo de implantação. Bom, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui assim, justamente, antes de mais nada, agradecer, né, a participação do IDV aqui conosco novamente e também convidar, né, as outras associações a se juntarem a nós, né, naquilo que a gente entende que é um pleito que vai trazer uma série de benefícios para todas as partes, para toda a sociedade, para o mercado brasileiro. Nós já estamos conversando com o Banco Central já há algum tempo, né, há mais de ano, e praticamente pronto, como o Renato falou, quer dizer, a gente tem uma infraestrutura já ali preparada, né? Óbvio que tem esforços finais que precisam ser feitos, mas a gente entende que a nossa solução consegue endereçar não só essas dores existentes hoje no mercado, mas de forma muito rápida, né, e muito abrangente. E como o Jean falou no começo, a gente está basicamente dependendo de uma questão normativa, né, que pode, de repente, ser endereçada, né, desde que exista boa vontade de todas as partes, de forma rápida também. A gente está super comprometido com a solução e de novo, deixo aqui o convite para que a gente tenha o apoio de todos, né, a opinião da sociedade de forma geral, para que a gente consiga desatar esse nó regulatório, para que a gente consiga lançar a nossa solução e fazer o Pix para todos, e não só para um grupo exclusivo, né, dessa solução que existe por aproximação hoje. Primeiro, agradecer de novo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a minha reflexão é o mercado brasileiro vem se beneficiando de movimentos super importantes de bancarização e digitalização, né? Décadas atrás, os bancos fizeram um trabalho super importante, continuam fazendo uma primeira onda de bancarização e digitalização. As bandeiras tiveram um papel fundamental nisso também, décadas atrás, e continuam fazendo esse papel de bancarização e digitalização, e se soma ao esforço dos bancos. Mais recentemente, 10, 15 anos atrás, as fintechs, com a regulamentação que o Banco Central instituiu no país, um crescimento muito grande de todas as fintechs, com um movimento super importante também de digitalização e bancarização. Então, essa é a terceira onda de bancarização e digitalização, que traz benefícios enormes para todos os consumidores, estabelecimentos e pessoas que vendem. O Pix é a mais recente, um movimento muito importante de digitalização e de bancarização, né? Vem fazendo um papel super importante. E, no meu ponto de vista, fica muito evidente, como o Ricardo já comentou, que o mundo é interoperável, né? Então, quanto mais a gente puder usar ativos e funcionalidades de entes diferentes em prol de pessoas e em prol de comércios, para trazer simplicidade, praticidade e segurança, esse é o único caminho que a gente enxerga, né? E por isso que essa proposta que a gente está debatendo aqui, ela tem, de fato, um poder de transformar e simplificar muito a vida das pessoas. Então, acho que talvez a quinta onda seja uma onda mais de interoperabilidade e integração entre virtudes
de arranjos diferentes, modelos diferentes, em prol do consumidor, em prol dos estabelecimentos comerciais. O que vale, de fato, no final do dia é a melhor experiência, né? Depois disso, vem todas as outras discussões que a gente faz de modelo econômico, modelo de negócio. Mas a melhor experiência é o que vale. Então, a gente está muito empolgado para avançar nessa agenda o mais rápido possível. E só para terminar brincando, né? Essa agenda de interoperabilidade, todos que estão aqui, passamos uns 2 ou 3 anos discutindo isso com o Banco Central, né? Cartões com carteiras digitais, foram 2 ou 3 anos de muita discussão. Então, é uma agenda que o Banco Central sempre patrocinou, sempre buscou, eu creio que sim. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Renato, Jean, Tangione, Amaral aqui, agradecer a vocês e passar a palavra para o pessoal que coordena aqui para o próximo painel. Muito obrigado.